Bom dia, meus irmãos, meus amigos. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos agora, nesse exato momento, para fazer mais uma live meditando na Palavra de Deus. A Palavra que é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, que penetra a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir as intenções do coração. Eu gostaria de falar nesta oportunidade sobre o fruto do Espírito. Paulo, escrevendo aos irmãos da Galácia, capítulo 5, 16, 25, ele dá uma instrução sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E dessa feita, nós estaremos comentando sobre o assunto da lição bíblica dominical. Hoje, 6 de agosto de 2023, o título da nossa lição, Fruto do Espírito. Por força maior, não houve a escola bíblica nesse dia, porque faleceu um parente aí dos nossos irmãos da igreja. E eu gostaria de meditar convosco sobre esse tão importante assunto, sobre o fruto do Espírito. Veja bem que há uma diferença entre o fruto e a obra, né? A carne não possui frutos, mas possui obras. Mas o capítulo 5, 22, diz assim, da carta do apóstolo Paulo aos Gálatas: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. Amados irmãos, quando Paulo escreve essa carta aos Gálatas, certamente ele pôde observar que havia naquela igreja um problema sério sobre as pessoas que ainda viviam na antiga tradição e eles não compreendiam ainda o ministério da salvação pela graça em Cristo Jesus. Aí Paulo, percebendo o que havia no meio daquele povo, ele escreve essa carta. Ele escreve demonstrando aos irmãos sobre a necessidade de nós vivermos em espírito. Uma vida no espírito, os cristãos da Galácia são admoestados pelo apóstolo para que andem no Espírito e assim os desejos da carne não serão satisfeitos ou satisfazidos. Paulo tenta mostrar aos irmãos que o Espírito se opõe à carne, isto é, o fruto do Espírito não está de acordo com as obras da carne. Capítulo 5, 17. Amados irmãos, o ser humano, quando ele aceita Jesus, há uma mudança na vida dele. Precisa haver essa mudança. Tem pessoas que ele rende ao Evangelho, mas nunca se converte de verdade. Sempre há nele um restante, coisas antigas que ele nunca se liberta. E ele precisa, na verdade, romper essa barreira, romper essa dificuldade, porque a Bíblia diz que nós devemos andar em novidade de vida. E quando nós vivemos em novidade de vida, é verdade que o fruto do Espírito reina em nossa vida. E nós vimos aqui uma alegoria que Paulo escreve com respeito a Ismael e Isaque. Ismael representa a velha natureza.
Ismael representa a velha aliança, mas Isaac representa a nova aliança em Cristo Jesus, através da graça. Ismael era filho da escrava e Isaac filho da livre, né? Então, graças a Deus que nós somos libertos. A Bíblia diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós precisamos cada dia procurar melhorar a nossa vida, melhorar as nossas atitudes. E aqui fala no item 1, parte 2, andar no Espírito. Segundo Paulo, andar no Espírito significa vitória sobre os impulsos e desejos carnais. É bem verdade que a nossa carne, ela cobiça para as coisas da carne. Até tem gente que diz: lá no mundo não tem nada que presta, lá no mundo não sei o quê. Olha, gente, o mundo é recheado de coisas boas. Muita coisa boa. Porém, nós devemos escolher se servimos a Deus ou ao mundo. Não podemos servir a dois senhores. Então, a lei do Espírito em Cristo Jesus nos libertou da lei do pecado e da morte. Aleluia. Então, Paulo diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas elas me convêm. Eu poderia fazer isso? Pode. O crente não pode fazer isso? Ele pode. Só que nós temos a lei da renúncia na nossa vida, vencendo a força da carne através do Espírito Santo. Aleluia. Nós precisamos ter força para vencer e que o fruto do Espírito ele vem superabundar em nossa vida e que as obras da carne não venham a ter poder sobre nós. Aqui no comentário, parte 1, a parte 3 do capítulo 1, diz: vencendo no Espírito, verso 18. A solução aqui não é luta absolutamente contra a carne, mas sim entregar-se totalmente à vontade do Espírito Santo de Deus. Quando voluntariamente permitimos sermos guiados pelo Espírito, não estaremos debaixo do jugo da lei. Para que serviu a lei? A lei, ela serviu de aio, quer dizer, um escravo condutor do filho do seu senhor à escola, para mostrar, para ele aprender a escrever, a ler. O que serviu a lei? A lei serviu para nos mostrar o pecado. Mas a graça veio para nos libertar do poder do pecado. A lei nos mata, a graça nos vivifica. A lei nos condena, a graça nos absolve. Moisés e a lei nos condena e mostra o inferno. Jesus, com sua maravilhosa graça, nos redime e leva para o céu. É por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Então nós devemos valorizar essa grande oportunidade de sermos salvos pela graça em Cristo Jesus. Aqui na parte 3, vencendo no Espírito. Quando nós entregamos totalmente a Deus, é o que eu li aqui, nós vencemos tudo no Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, ele é o companheiro diário. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas eu enviarei outro Consolador para que fique convosco até a consumação dos séculos. É exatamente esse Espírito Santo que gera em nós os frutos, aleluia, de uma pessoa transformada, de uma pessoa regenerada, de uma pessoa que anda caminhando, vencendo os obstáculos da vida, vencendo as dificuldades da vida. Todos nós temos dificuldades, meus irmãos. Todos nós temos problemas. Todos nós temos tentações. Ora, Jesus foi tentado. Se Jesus foi tentado, nós não estamos isentos de sofrermos tentação. Aqui a parte 2, vencendo as obras da carne. A carne é como um instrumento que gera o pecado, mas não tem o poder de produzir a justificação de Deus.
Pecados sociais, uma obra da carne, verso 20. A inimizade é o mesmo que ódio, é uma atitude mental que provoca afrontas a outras pessoas, provocando assim desavença que pode até terminar em contendas. As disputas e ciúmes são fruto da rivalidade. Há um grande impedimento na obra do Senhor quando alguns crentes disputam entre si, tentando denegrir a imagem um dos outros. Meus irmãos, por isso que Paulo, escrevendo, quando ele dava o ensinamento sobre a ceia, capítulo 11, 1 Coríntios, disse: hoje que há entre vós contenda, heresias, em parte creio, para que os que são sinceros se manifestem. Então, essas rivalidades que surgem entre os crentes, essa contenda, essa facção, esse partidarismo, isso não vem de Deus, isso vem da carne. E nós precisamos, cada dia, repudiar as obras da carne e chegar a Deus. Aprendermos a amar nossos irmãos. A Bíblia diz que nós temos que amar até aquelas pessoas que não gostam de nós. Então, se nós temos que amar quem não gosta, nós temos que amar os nossos inimigos. E amar o inimigo não é fácil, só quem tem o fruto do Espírito na vida. Aleluia! Jesus cumpriu por nós esse mandamento. Ele amou os seus inimigos a ponto de, quando ele estava perdoado, ele estava crucificado, ele perdoou os seus algozes. Ele perdoou aquele povo que estava crucificando nosso Senhor. Ele diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que faz. E às vezes nós, só porque uma pessoa diz alguma coisa da gente, a gente fica com raiva, a gente guarda uma mágoa, a gente guarda um ressentimento profundo. Irmãos, vamos aprender a perdoar, como Jesus nos perdoou. Aleluia! Precisamos ter a graça. A ira é causada por excesso de raiva e discórdia. No entanto, vem das ambições e interesses egoístas que causam divisões na igreja. A idolatria o que é idolatria? É tudo aquilo que colocamos antes de Deus, aquilo que uma pessoa se dedica, é isso que ela adora. Todos aqueles que se dedicam mais ao seu carro, à sua casa, ou aos seus próprios negócios, mais do que ao serviço do Senhor, corre o risco de estar praticando idolatria. Então não há nada nessa vida que possa tomar o lugar de Deus na nossa vida. Tudo fica em segundo plano. Deus deve estar em primeiro lugar. Isso aí, quando a pessoa pratica essas coisas, é obra da carne. Você passa a amar mais a criatura do que o Criador. Você passa a amar mais os bens materiais do que o Criador. Você passa a atribuir atenção mais às coisas terrenas do que às coisas celestiais. Portanto, meus irmãos, nós precisamos ter esse cuidado, porque nós vivemos em uma guerra interior, uma guerra dentro de nós, a carne lutando contra o espírito, e precisamos de escolher qual deles será o vencedor. Quando a pessoa ela dá mais ênfase às coisas carnais, é claro que então as obras da carne vai sufocar o espírito. Mas quando você dá mais ênfase às coisas de Deus, o espírito vai sufocar as obras da carne e nós seremos vencedores. 2:2 diz assim: a obra da carne mata,
É verdade. Imoralidade sexual, essa prática era comum nos dias de Paulo. Todo tipo de imoralidade era praticado nesta época, era praticada pelos governantes, nobres, filósofos, sacerdotes, adoradores pagãos, sem nem um sentimento de vergonha ou remorso. Por esse motivo, se dá a preocupação de Paulo com os novos convertidos que vinham do paganismo. A imoralidade não pode fazer parte da vida do cristão que foi crucificado com Cristo. Verdade. Hoje você vê o mundo, ele está mergulhado na imoralidade, no adultério, na prostituição, na lascívia, nos desejos desordenados, não é? Deus destruiu Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade. Hoje, se não fosse o Espírito Santo que está sustentando, Deus já teria destruído esse mundo. Mas a Bíblia diz que há um que resiste até que do meio seja tirado. Então, diga o Espírito Santo subir com a igreja, você vai ver o que Deus fará com essa terra. Mas nós precisamos estar preparados para o momento do toque da trombeta, para encontrar o Senhor nos ares. Feitiçaria, isso era um tipo de magia praticada na região pagã. Alguns dizem que chegou a ofertar cristianismo. Não é por acaso que Paulo pregava contra a prática na igreja. É preciso tornar muito cuidado com os mágicos na igreja. O apóstolo deixa claro: quem tais atos pecaminosos praticam não herdará o reino de Deus. É por isso que nós não aderimos a este tipo de movimento, magia na igreja, feitiçaria, adivinhações. Não. Nós temos a mente de Cristo. E quem já se converteu a Cristo, ele se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Agora, crucificando a velha natureza. Gálatas 5:24. Segundo o apóstolo Paulo, o cristão é identificado com Jesus Cristo por meio da sua morte e ressurreição. Romanos 6. Cristo morreu por nós de forma simbólica. Morremos com ele, a morte de Cristo foi para remover o castigo de nossos pecados, mas ao morrermos com Cristo, romperemos o poder do pecado. Ao sermos crucificados com Cristo, morremos para o pecado. Estamos mortos. O que o batismo nas águas representa? O batismo nas águas representa sepultamento de pecado. Quando você é emergido nas águas, aquela velha natureza, simbolicamente, foi levada, foi embora e nasce agora uma nova criatura. Aleluia. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quando nós temos o fruto do Espírito, nós temos facilidade de lidar com todos esses problemas, com todos os pecados que nos rodeiam, mas nós sempre somos vencedores porque Jesus está conosco. O fruto do Espírito produz alegria. O amor tem de gerar mais amor. Um coração alegre ajuda a produzir mais alegria. O objetivo de Jesus com sua igreja e com ela
é que ela produz muito fruto. Aí, se você vê lá, João, quando escreve no Evangelho de João 15, fala sobre os frutos, né? A árvore que está em mim não der fruto, tem que cortar, podar ela. Pois, desta forma, o glorificamos. O velho homem é incapaz de produzir fruto. Só podem ser produzidos em uma nova criatura. Há vários tipos de fruto mencionado no Novo Testamento com pessoas salvas em Cristo. Romanos 1:33. Mas a vida de santidade, as práticas de boas obras e louvor a Deus, os frutos do Espírito, mencionado em Gálatas 5, 22 e 23, se referem ao caráter do cristão, a dons do Espírito que se referem à salvação, a outros dons que se referem ao serviço. É muito importante distinguir tudo isso. Irmãos, amigos, você que me ouve, você que vai me ouvir, nós temos que lutar para ter frutos. Jesus, uma vez, ele viu uma figueira que estava frondosa, bonita. Ele disse, se tem folhas é porque tem fruto. Figueira só tem folha quando está frutificando. Ele foi naquela figueira e chegando ele olhou entre as folhagens, olhou para lá e para cá, não tinha um fruto. Ele a amaldiçoou e disse, nunca mais nasça fruto de ti. Nós, muitas vezes, queremos viver de aparência. Viver só mostrando nosso exterior como um bom cristão, como um bom crente, mas quando procura fruto em nós, não tem fruto nenhum. Meus irmãos, vamos parar de viver de aparência, vamos mostrar o que nós somos. O Salmo 115, né, diz que, o Salmo 15, Senhor, quem subirá ao seu tabernáculo, quem estará no seu lugar santo? Aquele que é de sinceridade e fala a verdade segundo o seu coração. Então, se você não está bem, diga, eu não estou bem, eu preciso melhorar. E aí, quando nós confessamos de verdade aquilo que está dentro de nós, o Senhor usa de misericórdia para conosco. Foi o caso do publicano e o pecador que estava lá no templo orando. Aquele publicano levantou, batia, o fariseu, né? Batia a mão no peito, dizia, eu jejum tantas vezes na semana, eu dou esmola, eu pago dízimo, eu não sou como esse publicano aí que não tem respaldo, que não faz nada, não sou pecador igual a ele, e justificou. E aquele pobre do publicano, ele baixou a cabeça e disse, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. Aí Jesus disse, aquele publicano saiu justificado, mas o fariseu saiu pior do que entrou. Gente, nós não temos esse respaldo para dizer, Jesus faz isso comigo porque eu sou isso, sou aquilo. Nós somos salvos, gente, é pela misericórdia de Deus, é pela bondade de Deus, pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, é Deus que quis te dar, aleluia. Então, se foi Jesus que quis nos dar de graça, precisamos valorizar o que Deus nos deu e assim nós cada dia melhoraremos na presença do Senhor. 3:3. As características dos frutos. As características que são necessárias para a vida de um crente salvo pode serem vistas em 9 dons do Espírito, começando pelo amor. É bem verdade que todos os outros frutos são decorrentes do amor. É importante comparar essas 8 qualidades e características do amor ordenada aos Coríntios, capítulo 13, 4-8. Segundo os estudiosos da Bíblia, o termo usado para o amor, nesse caso, é o amor ágape. O amor ágape é o amor divino, o amor de Deus, né? Que significa o amor divino, e por meio desse amor,
divino que Deus nos enche de sua presença. Romanos 5,5. Devemos sempre pedir em oração que o Senhor aumente em nós este amor. Filipenses 1,9. Senhor, me ensina a amar. Eu sempre oro, Jesus, me dá graça para me amar. Me dá graça para me perdoar. E me dá também graça para me pedir perdão quando precisar. Tem gente que só quer que os outros pedem perdão para ele. Ora, nós também podemos ofender alguém. Nós podemos falar uma palavra que vem machucar o coração de alguém. E nós vamos chegar lá e dizer, minha irmã, meu irmão, me perdoe em nome de Jesus. E ele, quando te concede o perdão, nós estamos prontos para uma eternidade. Então, vamos pedir a Deus que o amor reine em nosso coração até a vinda de Jesus. E é assim que Paulo abençoa a igreja, as bênçãos apostólicas, dizendo que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as duas consolações do Espírito Santo permaneçam com todo o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Deus abençoe a todos que me assistem, os que vão me assistir, e que a graça de Deus esteja sobre a sua vida. Amém.